Opa, boa Boa noite. Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo Tudo? Deixa eu bem? aumentar o som aqui. Ótimo. Calma aí. Pronto. Olá, Estamos ouvindo. Tiago, boa noite. Tudo bom? Sim. Primeiramente, agradecer você por estar batendo um papo com a gente hoje à noite. Tá? Seja bem-vindo a esse projeto aí, para estar batendo um grande papo com a gente. Eu me chamo Cauã, sou aqui da cidade de Santos, São Paulo. Esse aqui do meu lado aqui é o João, ele fala lá do Espírito Santo, e a nossa querida Tainá aqui embaixo. É o contrário. Isso, tá ao O contrário, aqui João no tá meu do seu lado enquadramento. e o Tainá tem mais. Pronto. Eu vou começar primeiro fazendo a pergunta do nosso seguidor, certo? Que ele pergunta o seguinte: Tiago, por que os estados não podem comprar vacinas e testes de Covid? Depende do governo federal? Na verdade, é uma opção da empresa, pelo menos das empresas, fundamentalmente da Pfizer, que é hoje a principal fornecedora da tal terceira dose, e de uma política da empresa Pfizer com relação aos estados. A Pfizer é uma das maiores multinacionais farmacêuticas do mundo, e eles optaram se relacionar com países, e não com as subdivisões dos países. Essa é a razão pela qual o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Acre, etc., eles não conseguem ter uma relação direta com a Pfizer. A Pfizer está negociando com as unidades países, não com subdivisões dos países, dentro das federações, regiões, cantões, etc. Essa é a razão fundamental. Legal. João? Tiago, ainda sobre isso, mas houve uma decisão do STF também no sentido de conceder autonomia, né, aos estados e municípios para conduzir a pandemia. Isso também influencia na aquisição de vacinas, né? Influencia sim, mas aí depende da relação contratual. Aí a gente não está falando de coisas apenas das relações públicas do direito. Nós estamos falando de entidades públicas, sim, mas com relações com instituições privadas. É aquela história, ninguém pode obrigar a AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson de negociarem com quem elas não queiram. Uma das almas do contrato, da ideia de contrato, é a liberdade de agir pela escolha. Não vou usar aqui termos técnicos com vocês, mas o fundamental é esse. Quando eu decido contratar com alguém, eu tenho uma autonomia de vontade que eu decido colocar no papel e ali estabelecer uma relação jurídica com base na lei. Então, o que o Supremo decidiu é importante, é muito importante. Não que o Supremo tenha inovado em alguma coisa. O Supremo apenas leu a Constituição da República. É o Jair Bolsonaro e os seus asseclas que apenas e exclusivamente tentaram uma interpretação completamente tresloucada de que o presidente da República tem poderes absolutos, como se fosse um monarca, e que a União, ou seja, que a reunião dos estados, que está sob a presidência do presidente Jair Bolsonaro, teria poderes absolutos. Não tem. A nossa Constituição é muito clara em dizer que existe o quê? Existe a concorrência, não de choque, né? Não é o Ayrton Senna contra o Alan Prost, não é o Vasco contra o Flamengo, é o correr juntos. Correr juntos, concorrência, correr em comunhão. Aí, por quê? Por uma razão muito simples, né? Obviamente que o prefeito da cidade do interior do Pará, do interior de São Paulo, do interior do Amazonas, ele conhece muito mais as urgências da sua população e as exigências que o poder público vai receber do que o presidente da República, que tem um poder muito mais diluído, centralizador, quando a questão é erga omnes, quando é para todas as figuras. Então, a inteligência constitucional indica o quê? Apenas e exclusivamente que o presidente da República deve ser o líder, coisa que, infelizmente, nós verificamos não tem sido, e que, dentro das urgências e imediatidades dos prefeitos das regiões, aqueles líderes de executivo têm autonomia para tomarem decisões. A não ser que uma decisão consoante a Constituição da República
seja tomado em âmbito federal, mas ainda assim haveria uma boa discussão se ela vincularia a opinião de prefeitos, etc, etc. É perfeito. Outra questão também que eu preparei para você, Thiago, que logo no começo é o seguinte: haja vista a condução da pandemia, que já vitimou mais de 620 mil vidas no Brasil, o presidente Bolsonaro pode ser chamado de genocida? Juridicamente, existe o tal dolo específico que comprove isso? Esse é um ponto complicado. Esse é um ponto complicado. Juridicamente, Jair Bolsonaro não é um genocida. Ou talvez a grande arte do direito seja não comparar coisas desiguais como iguais. Jair Bolsonaro, a partir da Convenção de Roma e das demais convenções internacionais que vão indicar o que é o genocídio, Bolsonaro não teve a intenção de exterminar um povo, uma etnia, uma cultura. Não existe a intenção direta, o objetivo de exterminar alguém. Até mesmo porque a pandemia, o próprio conceito de pandemia não permite esse direcionamento. A pandemia significa que é um problema de todos. É algo que está fora do controle, vamos chamar gerencial, né, da questão do vírus. Pandemia e genocídio são coisas que não se comunicam, a não ser que a pandemia tivesse sido propositadamente causada com o fim de atingir uma etnia, uma população ou uma cultura específica. Não é o caso. Não é o caso. Jair Bolsonaro praticou uma série de crimes, crimes de responsabilidade, que são ilícitos políticos. O nome crime é muito infeliz quando nós falamos de crimes de responsabilidade. Por quê? A regra geral indica que crime é aquilo que pode sofrer uma pena segundo o Código Penal. As penas segundo o Código Penal são reclusão, detenção, multa e restrição de direitos. Já o crime político, esse ilícito político, na verdade, ele é o quê? Ele é verificado quando o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal, ministros de Estado, eles violam as suas responsabilidades como nas suas funções, caso de ministros do Supremo, e nos casos de ministros de Estado e do presidente da República, quando violam as suas responsabilidades relacionadas ao mandato. Ali, meu amigo, tem crime de responsabilidade. Eu acho que todas as possibilidades de crime de responsabilidade o Jair Bolsonaro já incorreu. De fazer o caso, e aí não vamos nem entrar na discussão, o caso da Dilma Rousseff e o caso do próprio Collor, se houvesse um juizado especial de crimes de responsabilidade, menor potencial lesivo, Collor e Dilma tinham ido para esse tribunal de pequenas causas, perto desse amontoado de responsabilidades que Jair Bolsonaro tem praticado. Seja com orçamento secreto, seja com a manipulação das instituições públicas, como a Polícia Federal, os desatinos na questão da saúde, no Gabinete de Segurança Institucional. Opa. Trancou um pouco pra mim. Deu uma travada, Thiago. Deu uma travada em mim? Foi. Agora voltou. Voltou? Deixa eu ver se é um probleminha no Wi-Fi. Não é probleminha no Wi-Fi, não. Tainá? Oi, boa noite. Tudo bom, Tainá? Tudo. Eu queria saber o que falta para o presidente ele realmente ser colocado à prova dos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Vontade política, Tainá. Ser iniciado. Vontade política. Nós temos alguns problemas, né? Nós temos um Congresso. Você vai se lembrar muito bem, querida, que em
2014, 2015, 2016, começa um grande movimento para a mudança do Congresso, para que ele fosse arejado, para que pessoas jovens, novas, entrassem ali, para que tivessem mandatos e representassem a população dentro dos seus núcleos específicos. Isso não aconteceu. Nós colocamos até alguns jovens lá, mas os jovens são mais velhos do que vários cadáveres que estão nos cemitérios. São velhos em corpos jovens, com ideias retrógradas, muitos de suma ignorância, pessoas que vieram de um grande fracasso profissional nas suas áreas, que infelizmente hoje o mundo das redes sociais, da internet, vão aceitando e vão proclamando como grandes juristas, grandes empreendedores, grandes pensadores, enquanto na verdade nunca tiveram vou repetir, nenhuma grande capacidade dentro das suas próprias áreas. Se você me apresentar um congressista que tenha chegado à fama e se utilizado da fama para chegar à figura de homem e mulher do Congresso Nacional, que tenha sucesso profissional, eu te dou meu dedo mindinho. São todos nomes que foram aparecendo dentro desse novo mundo de redes sociais, onde tudo se aceita. Até mesmo no Twitter, agora há pouco, quando eu coloquei aqui que faríamos essa live agradabilíssima, eu falei, olha, é naquela rede social onde todo mundo é rico, todo mundo é bonito, e onde não existe mais Covid. Porque você pega as fotos das festas de final de ano, você percebe que não é só o Jair Bolsonaro responsável mais pela pandemia e pela continuação da pandemia. Democracia significa responsabilidade de todos. Se nós estamos falando aqui de responsabilidade, ilícitos políticos do presidente da República, nós não podemos deixar de lado também a responsabilidade de cada um dos cidadãos brasileiros. Democracia é uma via de mão dupla. E convenhamos, né? Se formos levar a isso, vamos imaginar, dentro da primeira pergunta que me foi feita, que eu poderia chamar Bolsonaro de genocida. Poderia compará-lo a Mao, a Stalin, a Hitler. Ok, se eu posso compará-lo a Hitler, o que tem de gente se dizendo aí, herói, enquanto na verdade é agente da SS, de tantas responsabilidades que pratica, olha, é de dar vergonha na cara, e é preciso dizer isso de cada vez de forma mais firme. Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo, não só de aparências, como de hipocrisia. Tiago, eu vou ler a pergunta. Tu tem outra, Tainá? Pode ler. Não, pode ir. Eu ia fazer a pergunta aqui da Veridiana, ela pergunta aqui nos comentários se a gente já pode ver os frutos da CPI da Covid. Não porque a CPI da Covid apresentou, é mais ou menos como funciona o processo penal. O processo penal ele tem, vamos chamar, de duas fases. Uma investigação, onde a polícia, ou seja, o Estado, vai buscar indícios, elementos, para provar, que o crime ocorreu, e depois descobrir quem é o autor. Depois dessa investigação, envia-se o que a gente chama de caderno acusatório, inquérito policial, e aí os juristas vão dando aqueles nomes bobos, querendo fingir uma falsa erudição, para o Ministério Público, que vai decidir, porque ele que tem o poder, se denuncia ou não. E aí começa o processo. O que acontece? A CPI funciona como a polícia funcionaria normalmente. E ela enviou o relatório final, que é o último ato de qualquer investigação, por isso que chama relatório final, para o Procurador-Geral da República, que em português bem claro, sentou em cima e disse que iria fazer investigações preliminares, como se a CPI não tivesse ocorrido, como se investigações profundas não tivessem sido realizadas pela CPI. Então a grande questão é que o Ministério Público, assim como a Polícia Federal, está à mercê, e não o Ministério Público no total, tá? No seu geral, mas a Procuradoria-Geral da República está inerte em conluio graças
as suas relações com o presidente Jair Bolsonaro. E aí se explica o porquê que as tradições, e nesse aspecto os conservadores estão muito certos, porquê que algumas tradições sempre devem ser mantidas. Exemplo, por que vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro, ele não escolheu alguém entre os 3 da lista tríplice do Ministério Público Federal para ser o Procurador-Geral da República? Porque ele foi atrás de um dos seus. Foi atrás de um dos seus para isso, atrás de um dos seus para diretor-geral da Polícia Federal, queria colocar um outro que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós estamos vivendo, infelizmente, uma grande manipulação das instituições do Estado, republicanas, a favor de um presidente da República que hoje já está sedimentado, é o pior presidente da República da história do país. E olha que nós tivemos presidentes de péssima qualidade. Bolsonaro consegue ser, de longe, o pior. João? Tiago, mudando um pouquinho de assunto agora, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 750 presos. Mas mesmo assim a gente sustenta o rótulo de país da impunidade. Isso faz algum sentido para você? Não só não faz sentido, como na verdade, aí, João, o nosso grande drama é esse, né? Nós somos um país que vive de frases prontas, de editoriais de jornais e de frases criadas por marqueteiros. A grande realidade é essa. Então vamos separar aqui as conversas. Número 1, nós prendemos muito e nós prendemos mal. Por que nós prendemos mal? Nós prendemos mal porque nós prendemos sob a verificação de alguns, como é que eu posso falar? De algumas nações, nós prendemos, em regra, pequenos traficantes. A grande questão é, prender pequenos traficantes combate a criminalidade do tráfico? Não. É claro que não. Todo mundo sabe disso. Fosse assim, o tráfico de drogas teria diminuído, já que mais ou menos 350 mil traficantes são os que estão presos hoje no Brasil. É 40 e poucos % o número de pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil. E, na grande maioria das vezes, são pequenos traficantes. Vocês todos são jovens. Eu tenho cara de velho, mas tenho 41 anos. Aqui todo mundo sabe de algum amigo, se você quiser comprar droga, aonde vende droga. O grande drama é que não somos nós só que sabemos. A polícia também sabe. E aí surge um segundo grande drama, que é o poderio do tráfico de drogas é a corrupção policial, que não é investigada no Brasil. Ou se é com olhos muito fechados, ou pelo menos, né, um pouco caolho ou um pouco cegueta na sua maioria das vezes. Depois temos um outro grande drama, e esse é um drama cada vez mais real no Brasil. Nós não olhamos e pensamos que 700 mil pessoas, primeiro, é gente pra caramba, tá? São 10 maracanãs lotados de gente presa. E o mais importante, presas tendo a lei sendo desrespeitada. Porque quem está preso, e aí eu não vou nem entrar no dilema se prisão serve para ressocializar alguém, porque nós já abandonamos isso, não porque abandonamos com base na ciência, analisando se funciona ou não funciona. Nós nunca implementamos para saber. Né? A pessoa presa, a ideia de ressocialização seria que a pessoa estudasse e trabalhasse. Trabalhasse gerando valores para os seus que estão fora e também para a sua manutenção no cárcere. Só que ninguém jamais teve vontade política de implementar isso. Mas sabem por que nunca teve vontade política? Porque nós só prendemos pretos e pobres. Começaram a olhar para a situação dos presídios na época da Lava Jato, que aí empresários, empreiteiros, diretores de grandes empresas começaram a ir para a cadeia. E no sul do país, onde é frio. E aí começou-se a falar, mas no frio de 10 graus de Curitiba ele vai tomar banho gelado? Sempre tomaram. Todos os presos sempre tomaram. Eu nunca entendi o porquê desse drama surgir. Um drama correto.
A saúde física do preso não pode ficar à mercê da sorte. Mas o problema é quando que se começou a notar isso. E aí, obviamente, que se revela a hipocrisia. Então, respondendo a sua pergunta, João, nós prendemos mal, nós julgamos muito mal, nós temos um número de erros judiciários no Brasil absurdo. Eu mesmo já consegui resolver 2 ou 3, foram capas de grandes jornais, o Innocence Project, do meu querido Rafael Tucherman, da Dora Cavalcante e dessa brilhante advogada da Flávia Raal. Os 3 são brilhantes advogados que introduziram o Innocence Project no Brasil. Estão soltando casos, estão soltando pessoas condenadas em que elas são comprovadamente inocentes, e eu não estou falando nem que a dúvida deveria absolver, porque o Estado foi inapto para fazer prova. Pessoas comprovadamente inocentes estão sendo soltas aos borbotões por aí. Então, nós prendemos mal, julgamos mal, prendemos para satisfazer retoricamente uma sensação de segurança pública, e essa frase foi definitivamente criada por marqueteiros de 3ª, 4ª, 5ª categoria. O Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é o país que julga mal. O Brasil é o país que pune os crimes e condutas que muitas vezes sequer deveriam ser crimes mais, e fecha os olhos para aquilo que talvez aí a retórica populacional tem razão. Nós fechamos os olhos para a corrupção das polícias, para a corrupção do judiciário, para as correções das carreiras jurídicas, e também temos um grande e grave problema de criminalidade política. Como falávamos aqui agora, né? Sobre, por exemplo, a questão do Jair Bolsonaro. São crimes de todas as sortes. O presidente da República não pode chamar um cidadão brasileiro de vagabundo. Ele não tem essa autorização. Ele nos serve. Nisso os liberais estão certos. Eles nos servem. O Estado nos deve prestar um serviço. Sabe por quê? Porque nós pagamos por ele. E aí, quando você percebe que de cada R$100, apenas R$25 vão para a atuação final do Estado, você percebe que tem coisa errada. É por isso que eu vivo entre a crítica aos conservadores, aos progressistas e aos liberais. Porque tem muita gente certa em todos os pontos. E nós criamos um antagonismo no Brasil, onde nós não somos capazes de olhar para algumas críticas, colocar a mão no queixo e falar: ele tem razão. E tem muita gente com razão por aí. Ô, Cauã, só Oi. emendar uma questão, aproveitando o gancho, Thiago. Eu queria que você falasse sobre a importância da gente aparelhar a nossa defensoria pública, porque hoje a gente tem um número muito pequeno de defensores públicos diante da quantidade de casos, né? O Estado está sobrecarregado, está saturado. E também a outra questão é a atual lei de drogas, aprovada em 2006, não faz uma distinção clara entre usuário e traficante. Isso é uma das grandes causas, né, desse encarceramento em massa. Você diria que isso é um indício de que a política proibicionista está fadada ao fracasso? Então, João, são 2 pontos, né? Vamos começar pela Defensoria Pública, porque talvez ela seja uma das responsáveis e talvez uma das grandes lideranças para enfrentar todos esses problemas sobre os quais falamos aqui. Eu tenho algum problema para falar da Defensoria Pública porque eu sou filho dela. Eu fui estagiário do primeiro dia ao último dia da faculdade da Defensoria Pública. Em São Paulo sequer se chamava Defensoria Pública, se chamava Procuradoria de Assistência Judiciária, porque o Estado de São Paulo e os seus governos demoraram muitos e muitos anos até instalar a Defensoria Pública a contento aqui no Estado. Eu tenho um carinho e um amor enorme por esse trabalho. Tenho fraternais amigos. Os melhores advogados criminalistas que eu conheço são defensores públicos. E eu falo isso para os grandes advogados criminalistas do país. E eles concordam comigo quando eu falo. São verdadeiros heróis
que lutam contra toda essa ignorância das frases marqueteiras e toda a ignorância do processo penal brasileiro, infelizmente. Então, se você falar de defensoria pública e aparelhamento de defensoria pública, você sempre vai ter o meu aplauso, a minha força, no que eu puder depositar ela, porque, sem dúvida nenhuma, a defensoria pública é a instituição hoje mais importante dentre todas as que temos no Poder Judiciário. Não tem a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Até mando um abraço aqui para o Renato De Vito, que foi diretor do DEPEN, defensor público em São Paulo, o Pedro Carriello, um dos maiores advogados de júri do país, defensor público do Rio de Janeiro, para o Ricardo Constante Soares, meu grande mestre. Eu falo que o Ricardo é o meu Obi-Wan Kenobi, nos meus delírios de ser um Anakin Skywalker. Por quê? São, de fato, os grandes nomes. São aqueles que estão todo dia nos tribunais, nos juízos, lutando pela defesa das pessoas. Não defendendo o bandido como a canalha ignóbil gosta. Defendendo o direito das pessoas. Porque quando o direito das pessoas é respeitado, o espelho disso é exigir que o Estado faça um melhor trabalho. E isso parece que ninguém entende no Brasil. Esse é o primeiro ponto. João, você me coloca uma questão sobre a lei de drogas, que aí nós temos um problema. Se nós estabelecêssemos na lei o que é o pequeno traficante, ou aquele que não é o líder do tráfico de drogas, o tráfico se adaptaria e aí a quantidade de drogas seria diluída e haveria um exército maior de pessoas agindo em favor do tráfico. Por que que optou-se por não estabelecer uma quantidade de drogas? Por quê? Para ficar a critério, porque é aquela história, né? A lei não olha para a alma dos juízes, nem para a alma dos promotores. É uma pena. A lei não é capaz de fazer isso. E aí o que aconteceu? Nós deixamos ao arbítrio dessas pessoas, desses profissionais, na sua grande maioria pessoas sérias. O Judiciário e o Ministério Público não são só esses promotores de juízes aparecidos. Tem muita gente, e a grande maioria é discreta, séria, medo de errar, tem muito medo de errar. Trabalha em outras funções que não a área criminal. A área criminal é uma pequena parcela dessas grandes instituições da República. Nós deixamos ao arbítrio de alguns juízes, alguns promotores, o tal combate à criminalidade. Como se o juiz tivesse que combater alguma coisa e não julgar, né? Vocês vão percebendo que a escolha das palavras, ela já é deturpada, ela já é torta, infelizmente, no Brasil. E aí o que acontece? Acontece que os juízes começaram a colocar para fora aquilo das suas vivências. E é por isso que essas instituições precisam se arejar com pessoas de todas as áreas, de todas as camadas sociais, de todas as cores e de todos os credos. Eu vi, muitas vezes, e aí eu vou resumir para não entrar dentro de uma grande ideia filosófica aqui, João, o seguinte: eu já vi meninos pretos e pobres com 80 gramas de maconha e R$100 no bolso, considerados traficantes. Já vi meninos brancos que moram em lugares abastados na cidade, com 2 quilos de maconha, R$1.500 no bolso, dizendo que era para consumo próprio e o juiz aceitando. Eu não vi isso uma vez, tá? Nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Foram muitas vezes. Então, nós temos um problema que é da formação desses profissionais, que não conseguem, porque convenhamos, gente, todo mundo é preconceituoso, tá? Todo mundo tem uma preconcepção sobre algo. O intelecto e o exercício de uma função pública deve nos fazer afastar essas preconcepções. E, infelizmente, essas pessoas não conseguem. Então, eu entendo por que o legislador optou por não estabelecer alguns paradigmas objetivos, quantidade de droga, etc. Mas também vejo o equívoco
que é o equívoco que aí não é legal, não é da lei, porque é um equívoco da formação do ser humano, da justiça humana, do juiz julgador. Esse é um drama real que nós vemos, infelizmente. Então, muita coisa precisa mudar. Nós precisamos parar de pensar apenas em legislar sobre processo penal e direito penal. Nós precisamos aprender a legislar ou criar uma grande cultura sobre como julgar. Esse é o verdadeiro drama. Como julgar alguém? O que é admissível ou não? Por exemplo, não sei, vocês não são da minha área, mas um exemplo. Pensem o seguinte. Eu apresento num tribunal, eu sou um advogado que eu trabalho de uma forma um pouco diferente de muitos dos meus colegas de profissão. Eu, percebendo que os tribunais estavam abarrotados, eu não sou aquele advogado que escreve uma defesa de 150 páginas. Porque ninguém lê uma defesa de 150 páginas. Então eu aprendi ao quê? A apresentar quais são os argumentos principais, principalmente nos tribunais. Tribunais estaduais, federais e tribunais superiores. Muitas vezes, por uma iluminação, não que eu mereça, mas uma iluminação qualquer, eu sei que eu tenho um argumento intransponível, que eu apresento para o juiz. Olha, o fulano de tal não pode ser condenado, por quê? Por causa do argumento ABC, que a acusação não consegue superar. Sabe o que acontece? O juiz pula esse argumento. Ele pula. E nós não temos mecanismos jurídicos para isso. Alguém que é do direito que vai estar ouvindo, pô, o Thiago está falando abobrinha, você tem os embargos. Ah, é? Você tem os embargos? É um tema mais técnico, mas só para algum jurista que esteja nos assistindo. Não, eu também não consigo fazê-lo. Por quê? Eu posso embargar, o desembargador manter a decisão, e aí eu não vou conseguir analisar nos tribunais de Brasília, porque não se analisam provas nos tribunais de Brasília. Então nós temos uma falsa cultura do julgamento, da arte de bem julgar. E eu falo de juízes que eu conheço pessoalmente, que já estudei com eles, são juízes que são super temerosos no errar. Esses daí dão uma alegria de espírito quando você percebe eles julgando, que é uma beleza. Mas, infelizmente, nós não temos essa cultura no Brasil. Infelizmente, é algo que precisa ser pensado. As academias precisam pensar nisso. Prática jurídica não significa aprender a fazer petição para passar na prova da OAB. Prática jurídica significa a sedimentação cultural das tradições e dos conhecimentos humanos para algo muito sério. É a maior intervenção que nós autorizamos o Estado a fazer na vida das pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, João, é isso, pelo menos é o que me parece. Tainá. Thiago, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e final do ano passado teve um caso que comoveu muito aqui o estado, que foi o caso da Boate Kiss, não sei se chegou a acompanhar. Acompanhei um pouco de longe, Tainá, porque é aquela história. Eu, como fui formado no júri, tem uma coisa que eu já descobri na vida. Eu não sou aqueles advogados que louvam o tribunal do júri. Eu amo a função do advogado de defesa no tribunal do júri. Mas eu tenho horror do tribunal do júri. Sabe por quê? Porque tem alguém preso, alguém morto, e, em regra, duas famílias que estão sofrendo. Então, aquele lugar não é um lugar para ser louvado. É um lugar apenas para ser respeitado. Então, eu acompanhei um pouco de longe o caso da Boate Kiss, que é um caso de enorme repercussão, até pelo tamanho da tragédia do fato e a tragédia do julgamento, que, pelo amor de Deus, né? Se aquilo ali é homicídio doloso, o que mais que eu posso decidir sobre... O que mais que eu posso falar de direito penal, né? A minha pergunta realmente é sobre isso. Os sócios, eles foram julgados a 22 anos de prisão cada, só que quando o juiz já deu a sentença, o advogado dele já começou a gritar falando que ele já tinha um habeas corpus para poder responder, para poder seguir em liberdade. E o Luciano Bonilha, que ele era da banda Gurizada Fandangueira, que foi o que acendeu os fogos de artifício e causou toda
o acidente, ele foi preso a 18 anos de prisão, foi condenado a 18 anos de prisão. Não seria o caso dele, do produtor da banda, não seria um caso de vingança e não de prisão, porque na verdade ele só foi um funcionário da banda que estava ganhando R$ 50 por dia, e o que aconteceu foi uma reação em cadeia, no caso de consequências dos sócios de colocarem material impróprio dentro da boate, do corpo de bombeiros, de ter liberação da prefeitura, e acabou acarretando tudo nele. Sabe o que eu vejo, Tainá? Eu vejo o seguinte, o caso da Boate Kiss, eu penso muito na ideia do Carandiru aqui de São Paulo. Né? Vamos parar para pensar. Até onde chega a trilha da responsabilidade? Vamos lá. Nós temos um corpo de bombeiros que libera o local. E aqui eu peço todo cuidado, e eu vou ter todo cuidado para falar, primeiro porque eu não conheço o processo, tá? Eu vou falar com base exclusivamente no que eu vi da sentença. E também naquilo que foi noticiado pela imprensa como fatos, não opiniões, fatos. O Corpo de Bombeiros autorizou o funcionamento, perfeito? Havia o alvará da prefeitura, perfeito? Quem está no comando da prefeitura? O prefeito da cidade. Quem está no comando do Corpo de Bombeiros? O governador do estado. Ou o coronel em chefe do Corpo de Bombeiros. Não sei como é que é a organização dos bombeiros no Rio Grande. Aqui em São Paulo tem um coronel PM do Corpo de Bombeiros. Por que a responsabilidade para no pessoal da banda e no dono da boate? É isso que eu não consigo entender, essas escolhas políticas do direito penal. É mais ou menos como o caso do Carandiru. Você tem a PM enfileirada, as fileiras da PM não é algo novo, não são algo, as fileiras não são novas, elas remontam mais ou menos a Esparta, 2.600 anos atrás. Você tem uma cadeia de comando, você tinha o coronel chefe da operação, inicialmente o Biratã, depois o outro, que colocam os PMs naquele furdúncio que era a casa de custódia aqui de São Paulo, o Carandiru. Ali acontece toda sorte de barbaridades. Mas é aquela história, você enviou para um lugar sem luz, com pessoas armadas, e, parênteses, gente, não estou falando dos abusos, tá? Dos policiais que colocaram metralhador e metralharam pessoas que estavam trancadas nas celas. Eu estou falando das situações de combate que comprovadamente existiram. Você pega, coloca os PMs nessa situação, e aí você não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu? Você que tem poder de liderança? Eu nunca entendi como é que não se chegou no secretário de Segurança Pública e no governador de estado que deu autorização de entrada, sabendo, primeiro, que a Polícia Militar, aquele contingente da Polícia Militar, não era especializado nesse tipo de entrada, o batalhão de choque, porque era uma situação, inclusive, com reféns lá dentro. Segundo, o secretário de Segurança dá a autorização para o coronel PM. E o secretário não toma essa decisão sem o governador do estado. Então, esse é um drama do direito penal. Por que a responsabilidade chega só até um certo patamar e não naqueles que efetivamente deram a ordem ou que deram a autorização de funcionamento? O que nós precisamos entender é que o direito penal ele não serve para vingança. Ele tem que ser útil. Tudo que é exercido pelo poder público deve ter uma utilidade. Muitos rapazes e moças que foram estudar na Europa vieram com as ideias alemãs, que, em regra, são ideias alemãs, que a ressocialização não serve mais para nada. Que a pena deve servir de exemplo para a criminalidade diminuir. Seria uma das funções da pena. Ideias punitivistas, né, Tiago? Exato. E sabe qual é o problema? São os números. Aí é a ciência dos números, João. Quanto mais prendemos no Brasil, o que acontece com a lei de crimes hediondos, mais a criminalidade aumentou. Então não tem sentido lógico, a não ser que o brasileiro tenha ficado mais ladrão, mais safado, mais criminoso. Não me parece que uma população inteira
tenha ido para um viés de marginalidade em tão curto espaço de tempo. Não é? Então, nós não estamos entendendo de fato porque o direito penal ele é falsamente discutido no Brasil, não é dogmática, que fica na academia, deve ficar na academia, porque é fundamental para a discussão. Mas nós não fazemos uma análise do que é justiça criminal. Justiça significa julgamentos criminais, processo penal e direito penal de forma clara e transparente com a sociedade. É aquela velha história. Vocês querem ter a pena de morte? Ok. Querem? Não tem problema. Só que você vai deixar o seu filhinho ir dormir na casa do amiguinho em que a função do pai dele é matar as pessoas. E nós vamos fazer um concurso público para isso. Aí eu faço a pergunta, quem tem coragem de propor isso? Sabendo que nós teremos concurso público para carrasco. Essa é a grande realidade. Então, nós temos uma série de questões que precisam ser discutidas cada vez até com mais virulência verbal, para que as pessoas entendam que, e aí volto no que você perguntou, João, fazendo o link com o que a Tainá perguntou. Vamos deixar uma coisa bem clara. Nós temos um grave problema na justiça. Ela olha para o mesmo fato e dá dois pesos. A depender dos pré-conceitos, pré-concepções dos magistrados, dos advogados e dos promotores que estão ali naquele exercício, e também não dialogamos sobre fatos. Nós ficamos discutindo o direito, porque na Alemanha, porque na Espanha. Gente, raramente o que funciona para a Alemanha funciona para o Brasil. Talvez a vacina é o que funcione. E olha que nisso somos muito melhores do que eles. Nossa população aceita a vacina. Agora, a estrutura do direito, que tem como base a cultura, as tradições de um povo, a forma de pensar, o que é bom para a Alemanha muitas vezes não é bom para o Brasil. Já está em Calabar, do Chico Buarque, né? Então, que fala sobre a Holanda. Parênteses. Tiago, eu queria saber também, trocando de assunto, até que ponto a Lava Jato foi essencial? Realmente foi essencial para comprovar crimes, pessoas foram presas por causa dos crimes. Combater a corrupção, né? Tainá, você quer a resposta do cidadão, do advogado ou da figura política que eu tenho hoje? Dos três. Dos três? Então eu vou reunir o Thiago dentro de uma pororoca de Vali Salomão e vou te responder. Enquanto houver batizado de nome de operação, não presta. Tá? Vamos partir dessa premissa? Batizar uma operação não presta. Estão querendo fazer marketing institucional. Tá? Número 1. Se você me perguntar, o combate à corrupção. Gente, o combate à corrupção é fundamental. Mas não na Petrobras, tá? Apenas. Não na Petrobras. O esquema para tirar a carteira de motorista, o amigo delegado que o empresário conhece que pode ajudar em alguma coisa, o chefe do departamento jurídico da empresa que escolhe o escritório de advocacia do amigo dele e fica com 10% dos honorários. Isso nós não temos no Brasil, é a corrupção privada. Tudo isso é corrupção. E provavelmente essa semana não, porque nós estamos só no segundo dia da semana. Nos últimos 15 dias no Brasil, foi mais dinheiro embora nessas pequenas corrupções do que em todo o esquema que a Lava Jato descortinou. Tá? Vamos deixar isso muito claro. E vamos deixar claro também que aconteceu até uma coisa engraçada. Um dia, antes da pandemia, né, eu estava tomando um chopinho com um querido amigo, o Augusto de Arruda Botelho. E estava tendo uma manifestação dessa que o pessoal vai com a camisa da CBF. Como se a CBF fosse um símbolo de honestidade. Né? Porque o brasileiro, inclusive, acha tão bem informado que não consegue entender isso. E, de repente, eu vi um cliente meu passando com a camisa da CBF.
E o Bonitinho era acusado de crimes contra a administração pública. Deu 20 minutos, o Augusto viu um cliente dele passando com a camisa da CBF. Eu falei, gente, desencana. É o país da hipocrisia. Sabe? É o país da hipocrisia. Tá? Então, é fundamental o combate à corrupção? É claro que é. É óbvio que é. O dinheiro brasileiro vai embora e vai muito embora com base nisso. A questão é, vamos pegar como exemplo uma questão muito paradoxal. Vocês quantas vezes, eu pergunto para os três, quantas vezes vocês já ouviram que foi o maior escândalo de corrupção já revelado? Vocês já ouviram isso, né? Sim. Demais. Várias vezes. Várias vezes. Então, vocês conhecem algum outro que foi investigado antes? Para esse ser o maior? Sabe por quê? Porque em 1996, o Paulo Francis já falava no Manhattan Connection de todo o esquema da Petrobras. Nunca se investigou. O Getúlio Vargas, na carta testamento dele, já fala dos interesses estrangeiros nos subsolos brasileiros. E a influência de setores estrangeiros sobre as riquezas brasileiras. Alguém investigou? Vocês acham que na época dos militares, de 64 a 85/88, havia investigação sobre falcatruas do governo federal? Então vamos parar de hipocrisia, né? É o maior caso. Não, gente, primeiro, isso daí sempre existiu. É uma pena que sempre tenha existido. E todos os mecanismos foram criados pela advocacia, auxiliando o Ministério Público, porque vamos lembrar que quem era o Procurador-Geral da República à época da Constituinte é um dos maiores advogados criminalistas da história do país, o ex-ministro Sepúlveda Pertence, foi com auxílio da alta advocacia que criou-se os mecanismos para o combate. E eu, que não posso ser acusado, vocês sabem, não posso ser acusado de ser petista, afirmo em letras claras. Foi o PT, na gestão do Márcio Tomás Bastos, que colocou firmemente dinheiro, poderio nas mãos da Polícia Federal e do MPF. Óbvio que isso tudo foi destruído pelo Bolsonaro. Mas vejam só a curiosidade. O primeiro governo que de fato investe no MPF e na Polícia Federal é o governo que imediatamente sofre investigação. Não que seja algo dos deuses isso. É porque era necessário estar ali. Agora, a Lava Jato, aí volto para o problema que a Tainá colocou. A Lava Jato julgou mal, né, Tainá? Ela julgou mal. Teve gente que se matou por causa dos acessos de marqueteiro do seu Deltan e do seu Sérgio. Eu fico imaginando, eu me divorcio da minha mulher. Aí um dia eu descubro que o advogado dela era cupincha de aplicativo secreto do juiz. Gente, tá certo isso? Não. Não porque não se comprovou as 3 instâncias. Gente, isso é papo de analfabeto. De analfabeto jurídico. Ou de analfabeto ou do Ives Gandra, que já perdeu o juízo e está colocando a carreira dele na lama. 3 instâncias não analisam prova no Brasil. São só 2. E a segunda verifica se tudo está em ordem. Ou vocês acham que o desembargador lê 35 mil páginas de cada processo da Lava Jato? Claro que não. É uma pena o que aconteceu. É uma pena que o seu Sérgio e o seu Deltan, essa dupla caipira de 8ª categoria, tenham gastado tanto dinheiro e tenham gastado tanta esperança do povo brasileiro num real combate à corrupção. Mas aí o Onix pede desculpa, o Moro aceita. Né? Aí o FHC, bom, não vamos milindrar o FHC, ele tem apoio político. Aí você olha e fala, poxa, a gente está errado. E eu falo, é a primeira vez, eu vou dar um presente para vocês. É a primeira vez que eu vou falar isso em público. Tá? Eu fui advogado na Lava Jato, eu fui advogado de um dos principais delatores da Odebrecht. Eu não estava contra o Moro. Eu não estava contra o MPF.
É isso que me deixou mais chateado. Porque enquanto eu levava tudo aquilo a sério, eles estavam de esqueminha que a gente não tinha ideia que estava acontecendo. Eu teria feito muito menos esforço se eu soubesse que estava tudo combinado. É isso que me incomoda profundamente. Porque aí você julga mal. Aí você expõe as pessoas. Você prende para a pessoa delatar. E aí, de repente, a advogada que era indicada pelo MPF desaparece. E aí a gente descobre que ela conheceu o marido na penitenciária. E aí vem um delator no Rio de Janeiro e diz que pagava propina para um dos procuradores da República que batiza o grupo com o seu nome, o grupo do Telegram, Filhos de Januário. Aí você olha e fala, gente, já vi sujeito tomando cana com muito menos prova do que isso. Ah, você é a favor da corrupção? Não. Eu sou a favor que as pessoas sejam julgadas corretamente. Que a lei seja aplicada. A lei penal e a lei processual penal. Porque bandido é quem desrespeita a lei. Não importa se é penal ou processual penal. Você tem que respeitar a lei. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mudando um pouco de assunto, Thiago. Bolsonaro iniciou 2022 internado no hospital devido a uma obstrução intestinal. Ainda como consequência da facada que levou lá atrás, em 2018, nas eleições passadas. O atual presidente não participou de alguns debates por precaução com a saúde. Você imagina esse cenário se repetindo neste ano? É mentira. Não foi por precaução à saúde. Ele não foi para os debates porque ele não tinha plataforma de governo. É um analfabeto que não sabe sequer articular 2 ou 3 frases em seguida. É por isso que ele não foi. Para não revelar aquilo que só seria revelado com a hoje nossa inflação, o nosso PIB diminuto, com 615 mil mortes na pandemia, o aparelhamento de todas as instituições. Bolsonaro não foi para estragar, ele não foi aos debates para não estragar a surpresinha que ele tinha para o povo brasileiro, que é a sua mediocridade. E aí eu te respondo de forma clara, ele não irá aos debates. Ou você realmente acha que ele é capaz de debater com o Ciro Gomes, que é um dos maiores intelectuais do país? Você acha que ele vai debater com o Lula, que tem uma capacidade retórica como pouquíssimas vezes se viu no Brasil? Você acha que ele vai debater com o Dória, que tem um media training e uma capacidade de articulação também bastante interessante? O Moro, o Bolsonaro só é capaz de debater com o Moro. Isso se as ideias fizerem baldeação, né? Primeiro porque eles são do mesmo núcleo. Eles sempre pensaram a mesma coisa. Moro aplaudiu por 1 ano e meio, quase, todas as plataformas, ofensas e inações do Bolsonaro. E tem todos os déficits intelectuais do Bolsonaro. E também éticos. E também morais, pelo que nós estamos revelando. E, gente, vou repetir, não estou falando do PT. Não estou falando em defesa de Lula, de Dilma, não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando de pessoas que burlam a lei com base nos seus próprios interesses. Que agem às escondidas. Nós somos particulares. Nós podemos agir às escondidas. Nós fazemos o que quisermos das nossas vidas. A quem tem mandato e quem é um servidor público tem que agir às claras. Não pode utilizar robô no Twitter, não pode usar aplicativo secreto para falar com ninguém. Isso não é razoável. Tudo no Brasil, vindo das autoridades, deve ser oficial. Oficial. Porque senão iremos continuar manipulando o nosso povo. Isso é inadmissível. Então, te respondendo, querido, muito claro, o Bolsonaro não vai de novo. Simples, ele não vai. Ele vai arranjar alguma desculpa, vai ter um ciricutico, vai ter o que for, mas ele não irá aos debates. Tenha certeza disso. E se for, vai ser humilhado. Eu fico imaginando o Bolsonaro debatendo economia com o Ciro Gomes. Mas assim, é de fazer nas calças de dar risada.
É verdade. Então, vamos ver. João Gomes. Tiago, João. falando agora sobre notícias falsas. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump chegou a ser banido do Twitter por conta de fake news e de incitação à violência. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente o caso do próprio Bolsonaro, que teve o seu canal no YouTube suspenso por uma semana, porque ele associou as vacinas contra a Covid-19 ao desenvolvimento de AIDS. Na sua opinião, esse tipo de atitude das mídias sociais se configura censura ou elas estão corretas em agir dessa forma? Não existe censura. Aí eu vou discordar de muitos colegas meus. Não existe censura em entidade privada. Né? O Twitter, todas essas plataformas, Instagram, são plataformas privadas. Você aceita, você que quer participar, você abaixa o aplicativo, baixa o aplicativo e você participa dali. Certo? Não existe censura. Censura é de Estado. É o cidadão ser tolhido do seu direito de se expressar. Vamos deixar isso muito claro. Isso é um paradigma importante que precisa ser restabelecido. Agora, se as informações interferem imediata ou mediatamente em direito dos outros, aí nós temos aí uma questão séria. Por exemplo, vamos usar as fake news sobre a saúde pública, sobre o sanitarismo, sobre a pandemia da Covid-19. Agentes públicos devem ser responsabilizados pela justiça e pelos outros poderes que irão fiscalizá-los, ou seja, essas retardadas dessas duas deputadas bolsonaristas devem ser responsabilizadas pela Câmara dos Deputados quando espalham mentiras na internet, quando dizem que a cloroquina funciona quando comprovadamente não funciona, quando dizem que está existindo enterro falso de pessoas com caixões fechados. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas e perder os seus mandatos. Como a deputada aqui de São Paulo, que veio com uma grande mentira, ela que é uma acadêmica, sem nenhum respeito dentro da academia, foi reprovada no último concurso e começou a espalhar mentiras por aí sobre o concurso. E eu digo porque eu sou testemunha do concurso, ok? Também não pode sair falando abobrinha por aí. Ela tem que ser responsabilizada na casa do povo. O presidente da República não pode espalhar mentiras sobre a vacinação. Não pode criar obstáculos para a vacinação, como no caso da infantil. Deve ser responsabilizado sobre os 20 e-mails da Pfizer que não foram respondidos pelo seu governo. Vamos lembrar de uma coisa. Se falávamos que o Lula era responsável no mensalão, por que não se fala agora que o Bolsonaro é responsável pelo que os seus ministros fazem? Que hipocrisia é essa desses bolsonaristas de Araque? Isso é hipocrisia. Isso é mentira sendo jogada. Mas aí é que tá. Quando a mentira... Por exemplo, João, você é flamenguista. Ninguém é perfeito. Tá? O que acontece? Se eu pego e falo que o Flamengo é um time de 8ª categoria, é uma mentira. Mas isso não interfere na vida de ninguém. Só o flamenguista que vai ficar puto da vida. E vai falar que eu sou vice, que eu sou vascaíno. Não muda em nada a vida de ninguém. Agora, quando eu, agente público, me utilizo de plataformas privadas, e aí já tem um outro problema que precisa ser melhor regulamentado. Quando eu, agente servidor público, mandatário público, me utilizo de plataformas privadas para desinformar, e vejam o mais interessante, contra os órgãos oficiais, contra os próprios órgãos de Estado. Aí a responsabilidade não só deve ser dos agentes públicos, como as empresas privadas imediatamente devem sanar, devem bloquear, devem excluir a página dessas figuras criminosas. E
responsáveis. Estamos caminhando na nossa reta final já de bate-papo aqui, tá? Eu já quero agradecer a todo mundo que está mandando pergunta, comentando aqui. Infelizmente não deu para ver todas, né? E tá perguntando. Pode perguntar, eu tô com um tempinho livre aí. É que a gente tem um tempo no Instagram que ele só libera 1 hora pra gente de live. Após essa hora, ele João? Oi? No caso aqui, para a gente não correr o risco da live acabar do nada, a gente tem que fechar essa live e recomeçar de novo, porque o Instagram tem um tempo de mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, entendeu? Entendi. Teria que iniciar tudo novamente. Então, vamos marcar uma próxima vez também para a gente bater um bate-papo. Ele ainda tinha inúmeras perguntas aqui para a gente estar fazendo, mas infelizmente o Instagram só libera esse tempo para a gente. Então, João, suas últimas considerações finais para o nosso querido Thiago. Perfeito. A Tainá teve um probleminha com o celular dela, por isso que o sinal caiu. A minha última pergunta para você, Thiago, é o seguinte: Lula e Alckmin já acenaram com a possibilidade de uma aliança para as eleições deste ano. E essa é uma situação muito inusitada, né? Porque quem acompanhou os debates em 2006 viu discussões muito acaloradas entre os dois. Você acha que essa possível união entre eles pode fazer com que o Lula, o PT, consiga tirar ali alguns votos do Bolsonaro entre a ala mais elitista, mais empresarial do povo? Eu acho, João, que é um sinal para o empresariado, como foi a escolha do José Alencar lá atrás, e um selo de moderação do Lula. Porque sempre se teve a ideia de um Lula vingativo, depois de tudo que ele passou nos últimos anos, prisão, perda da mulher, perda do neto, desmantelamento do seu partido, pelos escândalos, não só o Mensalão, não só a Lava Jato, como também o Mensalão. Me parece que seria um certificado de bonança do Lula. Muito parecido com o que aconteceu com o José Alencar. Eleitoralmente, é algo bastante esperto. Se vai dar certo, não sei dizer. É muito difícil fazer análise eleitoral no Brasil, né? E principalmente sobre o que, como e por que as pessoas votam. Me parece apenas que, como movimento eleitoral, é muito esperto. Mas aí vai vir, obviamente, a saraivada de críticas. E a resposta vai ser que é a luta contra o fascismo e contra a ignorância. É a resposta óbvia que virá. E também que não deixa de ser verdade. Perfeito. Cauã? Thiago, a minha última, eu queria saber de você, quem deve tirar mais votos do Bolsonaro? O Dória ou o Moro? Olha, eu não sei, Cauã, sabe por quê? Essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro, porque o Moro tem os seus, tá? O Moro tem os seus, que votaram no Bolsonaro porque o Moro estava lá. Isso faz do Moro o grande responsável também pelo Bolsonaro de hoje. O Dória tentou se acoplar ao Bolsonaro, foi repelido, e depois se torna um arquirrival. Ou seja, aqueles que votam no Dória, votariam no Dória, vão votar nele, ponto final. E aqueles que são bolsonaristas jamais votariam no Dória depois desse confronto que ele teve, principalmente sobre a questão da pandemia. Então, me parece que essa comunicação não é muito óbvia. O espaço é quem votou no Bolsonaro porque não queria o PT, vai votar em quem? Particularmente, eu acho que esse jogo não é só entre os dois. Não é só entre os dois. Eu colocaria, sim, a depender da escolha, uma possibilidade do Ciro puxar muitos dos votos. Principalmente na seara dos empresários, na questão da indústria, onde ele tem um projeto sobre industrialização do país, sobre questões tecnológicas, etc. Então, eu não sei se é um jogo tão claro, tá? Para onde vão migrar os votos do Bolsonaro. O Dória, hoje, está com um número muito baixo nas pesquisas. Eu, particularmente, que não votaria no Dória numa normalidade de temperatura e pressão, eu, particularmente, acho um absurdo o Dória não ser o principal nome da direita. Por uma razão muito simples, ele fez um bom governo.
Ele fez um bom governo. As vacinas estão no Brasil porque ele forçou a barra. Ele que fez o governo federal andar o pouco que andou sobre o tema. Ele fez uma gestão que, ok, ele não foi firme como poderia ser, porque ele também não teria essas qualidades de um grande estadista, mas ele também tomou atitudes que foram impopulares. E a virtude de um líder é tomar atitudes impopulares em momentos graves. Eu realmente não entendo e fico triste por um país que, diante de fatos, prefere nomes e ilusões. Porque o Dória fez uma boa gestão. Eu não consigo negar isso. Não é uma ótima gestão, muito boa, mas ele foi firme. Ele, pelo menos, fez a máquina andar. Ele, que é um liberal, ele conversou com as entidades privadas, com o empresariado. Tanto que, no início da pandemia, nós tivemos a doação de R$ 1 bilhão de entidades privadas para o fomento aqui no estado de São Paulo. Então, assim, é curioso, né? O Brasil é muito curioso. Eles preferem o Moro dos aplicativos secretos que descumpre a lei do que o Dória, que está com um PIB bom, economicamente São Paulo está bem, obviamente que São Paulo é muito rica, todos nós sabemos disso, que foi importante na questão da vacinação. Então é muito interessante, né? O Brasil, é difícil entender o Brasil e os motivos pelos quais as pessoas votam. É muito difícil. É uma não ciência, embora seja uma ciência. Só uma última, Thiago. Só uma última. Eu queria saber de você. As pessoas que votaram no Bolsonaro na eleição passada, você acredita que tornarão a votar nele novamente? Depende. Depende. Se o segundo turno for o Lula e Bolsonaro, aqueles que votaram por horror, por discordância, por críticas ao PT, eu acho que é possível, não vou dizer que é provável, eu vou dizer que é possível que votem novamente no Bolsonaro. O horror ao PT, que eu também não conheço as origens, tá? Não é só por causa dos escândalos de corrupção, ele é muito anterior. Ele é muito anterior. Existe um elitismo, um falso elitismo da classe média, porque classe média não é elite, é média. Elite é o que está no topo, de ter horror ao partido das pessoas mais pobres, que em regra são os partidos de esquerda. É muito natural que aconteça isso. E eu sempre vi, agora, o que eu tenho ouvido muito de clientes que são empresários, de amigos que são abastados na vida, é que se aparecer Moro, se aparecer Lula e Bolsonaro, que eles vão votar nulo. Eu tenho ouvido muito isso. Mas aí eu não sei como é que funciona, eu não tenho tido contato, até pela pandemia, com o maior número de pessoas para ter um número razoável para dizer, olha, isso ou aquilo. Mas existe algo muito enraizado com o PT que é anterior aos escândalos de corrupção. Vamos deixar claro. Vamos deixar claro. É muito anterior. E aí eu não consigo fazer o cálculo sobre o que vai acontecer. Agora, que tudo está ainda muito difuso, muito abstrato, eu acho que nós vamos precisar de mais um tempo para entender as coligações. Se será Lula e Alckmin, se será Bolsonaro e quem, não sei quem, eu sei que o Mourão não quer, Mourão é esperto, Mourão é um homem inteligente, um homem estudioso, é um homem que de fato tem uma história nas Forças Armadas, não quer ficar com seu nome atrelado ao Bolsonaro. E convenhamos, o Mourão foi um dos maiores opositores ao Bolsonaro até o momento. Não sei se Ciro vai se acoplar à Marina, não sei quem seria o vice do Moro, só falta ser o Deltan, aí a patifaria está escancarada. Então, realmente, eu não sei. Realmente, eu não sei. Precisa ver os arranjos que vão acontecer, não só para a vice-presidência, mas o mais importante, os arranjos dos palanques nos estados e o tempo de TV. Essa é a grande realidade. Legal. É isso, a gente vai ficando por aqui. Desde já agradeço você por ter batido esse papo com a gente, foi bastante produtivo. Desejo sucesso total na sua carreira ainda mais. Eu vejo muitos elogios aqui no comentário, todo mundo se inspira muito em você, a galera do direito aí, né? E vou deixar os agradecimentos para o João. João, tá por aí com a gente? Thiago, eu também só tenho a agradecer pela sua presença aqui. Para mim é uma honra e eu acompanho o seu trabalho
trabalho, assim, desde quando você estreou na CNN. Eu acho que você, hoje a gente estava conversando no WhatsApp e tal, essa questão da comunicação. Para mim, você já é um grande comunicador, porque você consegue falar sobre esses assuntos de uma forma clara, né? Mesclando ali o juridiquês, mas também sabendo atingir todos os públicos. E, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigado mesmo por ter aceitado falar com a gente aqui. Foi uma honra. Eu espero que para você também tenha sido bacana. Não foi só bacana, como também foi uma honra. É um enorme prazer. Sempre que vocês quiserem, pode contar comigo para o que vocês precisarem. E podemos continuar trocando essa ideia quando vocês bem entenderem. Show. Tainá? Só queria pedir desculpa porque eu tive um pequeno problema no meu celular. Mas muito obrigada por participar da nossa live, por esclarecer muitas coisas que a gente sempre fica com dúvida em pequenas coisas. Muito obrigada por tirar esse tempo para nos esclarecer e compartilhar esse teu tempo com a gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer, Tainá. E um prazer conhecê-los.